quando você faz 16 anos, você entra no grupo de teatro Boi Voador. Numa folhinha de jornal guardada dentro do seu diário, eu acho o nome dos outros atores. E eu procuro, um por um. Porque o Boi Voador tinha essa característica de agregar pessoas que estavam sempre querendo descobrir coisas, né? Ou pessoas inquietas, para variar, né? A gente era todo mundo querendo descobrir novas formas. E a Helena, como todos, também acho que chegou no grupo com essa identificação, que a gente também tinha saído do Antunes Filho, e ela, sabendo da nossa história, sabendo das nossas pesquisas, que era o grande barato do Boi Voador, né? Ela deve ter pintado lá e falou, tô a fim de fazer, trabalhar e tal, e ficou. Naquele grupo de teatro tinha muitas pessoas inquietas, né? Inquietas, assim, completamente desabrochando para a vida também. Foi uma pessoa que me surpreendeu pela juventude dela, pela beleza, pelo talento e pela forma como ela se lançou ao trabalho, né, no Boi Voador. Que a gente era um bando de maluco lá, fudido, para fazer um trabalho, entendeu? Um espetáculo. E aí começou o processo do corpo de baile. E a gente foi adaptando todas as novelas a partir de todos os workshops. Ficamos 1 ano aqui, nessa situação, direto, pesquisando, fazendo workshops e cenas. Essa peça, acho que foi nossa, assim, de criatividade, de garra para fazer, foi uma escola, assim, para todo mundo, eu acho, sabe? E todos os atores tinha aquele visual meio punk, assim, todos com cabelo cortado. E aí aquela massa de uns 15 atores carecas, mulheres e homens, davam uma coisa assexual, assim, em todo mundo. E quando eu vi a Helena, tinha uma coisa magnética, assim, que misturou com um personagem. Doralda, né? Inesquecível. Esquecível ela molhada com aquela corda falando isso. Pensei que você nem vinha mais. Se tivesse fugido com alguma mocinha. Bem, estou adoecida de amor. Põe a mão. Viro água. Eu adorava essas coisas assim, né? Você vê que é bem mar, assim, bem manjado também. Essa foto foi que é o começo do espetáculo, essa mesmo. E foi legal, porque foi um elemento assim tão diferente que ela trouxe, assim, esse guarda-chuva, né? E todo mundo adorou e ficou e tal. Porque tinha muito isso, né? A gente fazia muita coisa e muitas coisas não ficavam legais. As pessoas, né, ficavam para trás ou aproveitavam alguma coisa só, né? Tinha muitas ideias, muita coisa que a gente trazia. A gente trazia de tudo, como essa antropologia pessoal. Mas já é o sertão, sim. Tanto sol, tanta luz. A última parte da peça é a melhor de todas, onde a sensual Doralda Helena Andrade impressiona a plateia pela sua versatilidade com um monólogo de 6 minutos. Transfora-se, menina mulher santa, com o corpo molhado e a respiração ofegante, leva as palavras de Guimarães Rosa à catarse. É verdade. Ela era diferente no grupo. Nós todos tínhamos plena consciência disso e eu tentava, me lembro muito bem, harmonizar a presença dela com o grupo. A Helena nunca deixou de ser uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte e que não tinha a menor vontade de se adequar ao mundo que estava sendo ali criado. Isso eu acho matéria muito importante para uma atriz, para um ator. Teve um momento que foi revolta, que foi quando a Helena foi para o Xingu com o Sting, que a gente estava assim, pleno ensaio, não podia faltar ensaio para fazer teste de comercial, proibido. De repente vem a história que a Helena vai com o Sting quando o Sting foi conhecer o Raoni. Super descolada, entrava em tudo quanto é lugar de graça, mas assim, só na base do charme, assim.
Era sempre uma coisa difícil, né? Era um inalcançável, eu acho, assim. Tinha que rolar uma dificuldade grande para ela poder sentir alguma coisa pela pessoa, eu acho, não sei. E eu acho que era essa a busca da Helena, sabe? Assim, era o amor. Cadê quem foi o amor da Helena? De verdade, sabe? Aquele que ela estava procurando isso, né? Então, em todo mundo era um tipo de amor que ela buscava, né? E a gente dava o que a gente podia dar de amor. Volta. Me escolhe. Me leva. E o que a gente mais lia no Guimarães, Rosa, é que amar é estar distraído. Sabe? E ela não ficava distraída, não. Ela ficava atenta. Uma coisa que sempre me passou no caráter da Helena foi a coisa de aconchegar, de aproximar, de aglutinar, entendeu? Mesmo assim, na nossa relação, na relação lá com o grupo, com o Boi Voador, entendeu? Eu lembro que assim, o espírito dela era de sempre assim, vamos fazer alguma coisa junto. Mas ela parecia uma flor, assim, passando pela gente, né? Sempre muito cuidadosa com todo mundo, carinhosa. A imagem dela eu associo com tango, com vinho, com tango, com dançar, com um sorriso assim de olho semi-aberto, um sorriso, água, bastante água. Eu vi uma melancolia no olhar, que não era tristeza, mas era uma mulher lânguida, sabe? Ela era... E aí eu puxava ela para ser mais fortona, sabe? Ela não era bem humorada, viu? Ela era um pouco mal-humorada, assim, inquieta, né? Mas era doce também, né? Um pouco triste. Chorava com facilidade. Chorava no caminho de casa, assim. Enquanto todos, sem exceção, tinham uma certa alegria, ela não. Ela tinha essa melancolia, ela tinha ela era introspectiva, né? Ela era bem introspectiva. Mas quando ela gargalhava, era lindo. Eu acho que ela sendo quieta, ela não dava brecha para as pessoas falarem, sabe? Então ninguém tinha motivo de falar nada. Acho que era um jeito um pouco dela se proteger, talvez. E era um pouco o jeito dela se colocar dentro da história. Era falar pouco, observar muito e querer dedicação à perfeição. Ela ensaiava muito obsessivamente, mais do que todos. Aí tinha o alongamento do tendão. E aí ela ficava horas numa posição e tremia a musculatura e sofria, e a dor, e ficava lá alongando. A Helena vinha das aulas do Klaus Viana, do mestre, e eu lembro uma vez, eu falava, Helena, mas tá perfeito, não tem nada, postura, movimento. Aí ela falou, não, ainda falta um espacinho aqui, ó, um espacinho aqui. Só um espacinho. Todo mundo tinha essa visão dela, de que era, nossa, um mulherão e talentosíssima, inteligente, brilhante. E ela fala aí, né, os grandes artistas, e eu sou tudo aquilo que eu não queria ser. Assim, tão cega para ela mesma, lógico que faz parte da adolescência de tudo, mas assim, todo mundo via uma coisa e ela não, né? Na verdade, ela era uma artista que lidava muito com a poesia que tinha dentro dela, né? E eu acho que é o artista que sofre mais, porque ela tinha
ela tinha um carisma diferente, o talento dela era diferente. Não é o talento óbvio, que é o que, por exemplo, eu vejo, você vê, né? Você vê um cara que pá, aparece e pega e arrebenta. Ela ia devagarinho. E essas pessoas que vão devagarinho, elas sofrem. Porque elas sofrem a desconfiança o tempo todo. Até ela chegar no caminho dela, ela toma cacetada o tempo todo. E dela mesma, né? Insegurança. Encontrei um boi, triste a ponto de chorar. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor. Cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Ê, boi, boizinho triste, presente e ausente, que o amor existe de certo entendes. Ê, boi, não tenho pai nem mãe, nem parentes nem irmão. Sou filho de uma saudade cruzada com uma paixão. Pois é, 1990 foi um ano 90, 90, né? Foi um ano meio terrível, assim, pro Boi Voador, assim. Foi uma época muito triste, assim, do Brasil, né? Essa época do Collor chegando e arrebentando com tudo, assim, as pessoas, principalmente as coisas que ele dizia supérfluas, né? Então a arte acabou, né? Porque acabou o patrocínio, acabou, todo mundo se fudeu, sem dinheiro, vinha de um resquício de um monte de gente, eu acho que foi a segunda ou terceira leva de gente a morrer de AIDS, né? Então um monte de colega nosso começou a morrer. Porque a gente vê de mortes muito violentas, né? Porque o Didi, ele tinha também se enforcado. Ele tinha se enforcado, enfim. Aí o Paulinho com AIDS, assim, aí a Helena nessa coisa tão distante também, né? Outro lugar, assim. Eu acho que ela tinha aqui um espaço, ela foi de novo voltar a estudar e buscar um espaço num lugar que é Nova York, né? Que é o lugar do não, né? Então foi uma coisa assim, foi uma sequência assim de perdas, assim, de muito difícil, assim, sabe? Foi surpreendente, né? E aí eu entendi que ela estava falando de verdade. Eu entendi que aquela angústia dela era de verdade. Eu não acreditava que fosse tão verdade aquela insatisfação dela, porque era tão lindo o que ela fazia. Era tão lindo como ela dançava. Eu lembro dela passando no fundo do palco, dançando, inesquecível. Lembro dela vindo pra frente do palco com a corda, se enrolando numa corda, se batendo com a corda, toda molhada. E insatisfeita, né?